O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda: Qual rei que ao sair para guerrear com outro não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje nós nos encontramos com a palavra muito decisiva de Jesus. Se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Ao final desta escola, devemos nos questionar o quanto somos discípulos do Senhor, o quanto realmente estamos dispostos a segui-lo e a escutá-lo em todos os momentos de nossa vida, principalmente, dizíamos ontem, no momento presente. De modo muito especial, devo dizer que nós nos tornamos prisioneiros de nossos próprios planos e projetos, quando deixamos de orar, quando deixamos de questionar o Senhor sobre a sua vontade, sobre os seus planos para nós. Nos tornamos prisioneiros dos nossos caprichos, dos nossos olhares, muitas vezes atrofiados, do nosso modo de agir, que já não corresponde mais ao agir do Senhor e à vontade dele para nós. O que nos engessa não são as estruturas. O que nos engessa não são as regras, não são as leis. O que nos engessa é a nossa incapacidade de orar ao Senhor, perguntando para onde devemos ir. As regras, leis e estruturas, elas têm como objetivo canalizar este rio, para que ele possa cada vez mais encontrar as profundezas e quanto mais assim se tornar aquilo que Deus deseja. As estruturas e regras e leis, elas só caducam quando o Espírito vai embora. O Espírito Divino, eu me refiro. A lei não é contrária à graça. Diz São Paulo que a lei é uma pedagoga que nos leva até o Senhor Jesus. Gálatas. A lei é para nós alguém que nos conduz, mesmo que imperfeitamente, a fazer a vontade do Senhor. Mas quando o Espírito se vai, a lei caduca. As estruturas já não correspondem mais à vontade do Senhor. E tudo aquilo que antes era uma maravilha, agora se torna um peso, caduco. Então a questão não são as leis, não são as estruturas. É a nossa dificuldade de parar e questionar o Senhor, qual é a sua vontade. Nós padecemos no momento presente,
por esta falta de espírito de oração, por esta falta de escuta, pela dificuldade que temos de perguntar ao Senhor quais são os seus planos e projetos, para que possamos abraçar os planos que não são nossos, mas que são de Deus. E se é de Deus, Deus leva até o fim. Não sei se posso partilhar, Cida, uma coisa que Cida me partilhava ontem. Uma vez ela dizia que estava muito aflita e preocupada com a profissão dos votos. E então eu disse para ela, eu me lembrei, quando ela me disse, eu me recordei que eu realmente disse para ela, mas quem é o esposo? Ela disse, o esposo é Jesus. Eu falei, então é o esposo quem cuida da festa. E depois disso ela disse, o meu coração se acalmou e as coisas aconteceram conforme a vontade do Senhor. Não foi isso? Se deu alguma coisa errada? É isso mesmo. Então, quando está difícil, é porque já não é mais o Senhor que está no comando. Quando as coisas se tornam pesadas, já não é mais o Senhor que está conduzindo. Quando as coisas me perturbam, basta o discernimento de Santo Inácio, quando me perturba, é porque Deus está querendo dar um direcionamento, e talvez um direcionamento novo, diferente daquele que eu imagino, diferente daquele que eu penso. Não dá para ficarmos presos em nosso próprio modo de pensar e de agir, que talvez já não corresponda mais o que Deus espera de nós. O Senhor dava na oração da manhã a imagem de um casulo. Para quem foi que o Senhor dizia? A imagem de um casulo. Então nós vemos o casulo e depois vemos a borboleta e dizemos, não, não é a mesma coisa. E vemos a larva antes de tudo e dizemos, não, não é a mesma coisa. E realmente é a mesma coisa, de modos diferentes e em fases diferentes. Se não compreendemos isso, deixamos o que é do Senhor e começamos a fazer o que é nosso. E assim virá a extinção. Virá a conclusão. O Senhor diz, foi bom enquanto fizeram a minha vontade. Agora que já não fazem mais a minha vontade, já não é mais uma obra de Deus. É uma obra humana. Por isso, mais do que questionarmos as estruturas, mais do que questionarmos as leis e as regras, devemos questionar a nós mesmos. E se realmente estamos fazendo a vontade do Senhor. Porque se é a vontade do Senhor, Ele levará à perfeição, Filipenses 1, a perfeição, a obra que Ele mesmo começou. Se é do Senhor, Ele vai nos dar a vitória diante das batalhas que não começamos por vontade própria, mas por vontade do Senhor. Mas se não temos a batalha, ou ainda é tempo de lutar, ou é porque estamos lutando pela luta errada, pelos objetivos errados, por aquilo que não é mais a vontade do Senhor e talvez deixou de ser há muito tempo. Por isso, façamos uma revisão de nossa própria vida, façamos uma revisão comunitária e percebamos se realmente estamos traçando os caminhos do Senhor, se estamos construindo as edificações do Senhor, ou se estamos construindo apenas uma torre de Babel para que o nosso nome seja conhecido. Percebamos se estamos lutando as lutas do Senhor, ou se apenas estamos lutando nossas batalhas pessoais.